Olá, pessoal! Meu nome é Daniele Ximenes, professora de língua portuguesa, e na aula de hoje nós falaremos sobre produção de textos. Aqui nós faremos uma breve abordagem de como se dá a produção textual, levando em consideração a tipologia e o gênero. E ao final nós teremos aí um exercício prático. Mas antes de chegar nessa parte mais prática da nossa aula, vamos à conceituação? Acompanhe aí comigo na tela. Primeiro, o que é produzir texto, pessoal? Produzir texto nada mais é do que uma habilidade de elaborar, por meio, obviamente, de palavras, concepções e ideias associadas a um determinado tema. Então, é o ato de produzir, né? Essa capacidade aí, é a habilidade de elaborar um texto ali, elaborar concepções, ideias aí com o uso da palavra. Então, a produção de um texto, ela está associada ao contexto, obviamente, e aos objetivos que se pretende alcançar ao elaborá-lo. Isso significa dizer que quando eu vou produzir um determinado texto, eu tenho que pensar para quê, por quê, qual o motivo, qual o objetivo. Porque dependendo do motivo e do objetivo que eu vou produzir esse texto, ele vai assumir uma linguagem diferente, talvez um tom narrativo, um tom descritivo, um tom argumentativo, um gênero textual, uma forma de escrita que se encaixa ali à minha necessidade, ao meu objetivo comunicativo. Portanto, essa produção leva em consideração essas características. Em seguida, pessoal, a gente tem aí a estrutura geral dos textos. Não é que todos os textos eles vão seguir essa estrutura básica aí, tá? O que acontece é que quando nós falamos de poema, por exemplo, que é um gênero textual aí literário, a gente tem essa diferenciação entre o texto literário e o texto não literário, e essa estrutura ela se altera de acordo com essa necessidade. Mas no geral, como aparece aí na tela para vocês, o que a gente tem é o seguinte, que os textos eles possuem uma estrutura básica em que eu tenho um começo, um meio e o fim. E esse começo, meio e fim, ele tem uma necessidade de uma sequência lógica. Então, a depender da modalidade de texto, da modalidade de texto a ser desenvolvida, essa divisão pode receber nomes distintos. Por exemplo, aí, introdução, desenvolvimento e conclusão. E, no caso aqui, para textos argumentativos, tá? Ou apresentação, clímax, clímax e desfecho para textos narrativos. Então, aqui a gente continua levando em consideração a tipologia. Lembra que eu disse que, a depender do meu objetivo comunicativo, esse texto ele vai se alterar? A nomenclatura ela se altera, mas essa sequência lógica de um texto composto por começo, meio e fim, ela permanece. É claro que, a depender dessas características de tipologia, a gente tem essa mudança de nome, tá certo? E aí eu trouxe para vocês algumas dicas de como produzir um bom texto. Como isso é possível? Como eu vou fazer? Então, é necessário aqui, pessoal, um planejamento adequado. Volta aqui para a professora. O que significa dizer isso? Significa dizer que eu não vou produzir um texto simplesmente, eu tenho que produzir uma notícia. Eu vou ser mais específica, porque eu acho que vocês vão gostar. Eu vou produzir uma redação. Mas como é que eu vou produzir uma redação sem um planejamento prévio? Eu preciso saber como eu vou escrever, como as ideias elas estarão distribuídas ali no papel, levando em consideração a estrutura textual, o objetivo, a linguagem que eu vou empregar. Então, tudo isso é necessário quando nós falamos do planejamento. Aí, essas dicas que aparecem aí para vocês, acerca do planejamento adequado, são importantes, tá? Então, a primeira é definir as motivações, quer dizer, os objetivos dessa produção de texto, saber qual é a temática ou o assunto que eu vou abordar no meu texto, porque imagina se eu vou escrever sem saber sobre o que eu irei escrever. Não existe, não é? Terceiro, pesquisar sobre a modalidade textual
escolhida, tá? Então, essas dicas, elas são importantes. E aí, eu tenho aqui, em relação a esse planejamento e durante esse processo de produção de um texto, outras dicas complementares para além daquelas 3 que já foram abordadas, que podem ajudar nessa organização do texto de vocês. Então, são elas. Primeiro, conhecer as regras gramaticais, que é a norma padrão, e os contextos em que se exige o seu uso. Isso significa dizer, pessoal, que quando eu vou produzir ali uma redação, um texto dissertativo argumentativo, por exemplo, eu sei que nesse gênero textual eu não posso usar o nível informal da língua, então exige-se que eu use o nível formal. Porque isso é importante. Não são todos os gêneros textuais que exigem o uso do nível formal. Então, a linguagem é um fator importantíssimo, eu digo que um dos mais importantes nesse processo de construção textual. Porque se de repente você escolhe um nível da língua ali informal em um texto que exige-se o nível formal, você vai destoar significativamente, não diria completamente, mas talvez, significativamente do objetivo final do meu texto, tá? Então, essa dica aqui é importante. A outra que aparece para vocês aí é ler uma diversidade de textos que possam ajudar a desenvolver a criatividade na hora da produção escrita. Professora, mas eu vou escrever, o que é que eu tenho que fazer com a leitura? Por que que a leitura é importante? É porque, pessoal, a leitura, ela dá essa amplidão, ela faz com que a sua mente se abra e você tenha outras formas de enxergar aquela determinada realidade, aquela determinada temática, aquele determinado ponto de vista. Então, é importante que você faça uma leitura. E essa leitura, ela tem que se tornar na vida de vocês um hábito, porque a depender do gênero textual, de repente, vamos lá, eu me pego e ali eu faço leitura só de reportagem, mas eu tenho que escrever um texto ali narrativo, eu tenho que escrever um texto literário. Então, quando eu vou fazer essas leituras, para além dessas relacionadas à temática que será abordada no meu texto, eu preciso também fazer leituras diversificadas que ampliem a minha visão de mundo. A terceira dica que aparece aí é escrever bastante, da maneira mais plural possível, para aprimorar essa habilidade. Então, a escrita é uma habilidade que só se tem com a prática. Eu preciso ler e também preciso escrever e conhecer as regras gramaticais. A quarta dica que aparece aí, ela já faz parte do processo. Vamos lá, quando você escreve, eu tenho primeiro o processo de planejamento, eu tenho o processo de escrita e tenho o processo pós-escrita. Essas dicas que eu falarei para vocês agora, elas tratam aí do pós-escrita, tá? Então, quais são? Primeiro é revisar os textos ao terminá-los e fazer as devidas alterações quando necessário. O que acontece é o seguinte, quando você não revisa o seu texto. Imagine lá que você está debruçado sobre a sua escrita textual e ali passa despercebido alguma letrinha que faltou escrever, algum erro de concordância, porque você está ali no processo de construção. Então, é necessário fazer essa revisão e essa reescrita, tá? Nesse processo de construção textual. É uma etapa importantíssima. A próxima dica que aparece aí para vocês é recorrer a uma segunda opinião sobre suas produções, sempre que possível, obviamente, para que haja um olhar crítico e construtivo, porque de repente o enfoque que você dá ali no seu texto não é o mais adequado para aquele tema e nem para aquele objetivo comunicativo. Portanto, ouvir essa segunda opinião, ela é importante para que construa uma ideia geral desse seu texto. E a última dica aí é seguir o planejamento estabelecido antes de iniciar o seu texto, para que não ocorram discrepâncias. Como assim não ocorram discrepâncias? Porque quando eu faço o planejamento do meu texto, eu levo em consideração o começo, o meio e fim.
Então, quando eu planejo, eu tenho uma ideia de como começar, desenvolver e fazer o fechamento do meu texto. Por isso que é importante que você siga esse planejamento para que você não saia ali da linha do seu objetivo final, tá, pessoal? E aí eu tenho para vocês que é muito importante para esse processo a tipologia textual. Quando eu vou produzir um texto, eu devo levar em consideração a tipologia textual. Então, aí eu tenho o texto narrativo, expositivo, argumentativo, injuntivo e descritivo. Então, isso significa dizer que cada tipologia textual, ela tem a ver com a estrutura do meu texto, tá? E como ele vai se organizar. Esse primeiro exemplo que aparece para vocês é um exemplo de um texto narrativo. Como é que eu sei disso, professora? Olha como ela começou aí, ó. Era uma vez uma menina que vivia em uma pequena vila. Então, a gente observa que é uma narração. Eu tenho uma história sendo contada aqui. Portanto, esse aqui é um exemplo de texto narrativo. Já esse aqui é um exemplo de texto aí. Olha só, descritivo. A casa era antiga, com paredes de tijolos aparentes, janelas grandes de madeira e um telhado coberto de musgo. Então, observa aqui que eu tenho uma descrição de um determinado espaço, de um determinado ambiente. Mas volta aqui que eu tenho algo relevante para acrescentar. Quando nós falamos de tipologia textual, um texto ele pode apresentar mais de uma tipologia. Então, eu posso ter um texto ali, por exemplo, um conto que ele é predominantemente narrativo, mas pode ser que eu encontre ali uma descrição. E tá tudo bem, é normal que isso aconteça. Mas o importante é que você consiga identificar a tipologia textual principal desse gênero para que você consiga discorrer com maior fluidez e que se encaixe no gênero, tá certo, pessoal? O próximo exemplo que aparece para vocês já é um texto mais argumentativo. Então, diz assim, a educação é a base para o desenvolvimento de uma sociedade. Então, observa aqui que eu já tenho um ponto de vista, eu tenho uma argumentação. Portanto, se encaixa na tipologia argumentativa, tá? Aqui eu já tenho um exemplo aqui do injuntivo, tá? Então, aqui eu tenho uma instrução, uma forma de fazer aí, ó, massinha de modelar caseira. Então, vocês observam aqui que a estrutura textual, ela é totalmente diferente de acordo com o objetivo, tá certo? Então, isso é importante quando eu vou levar em consideração a minha produção de texto. E para fechar essa parte da explicação acerca dessa produção, eu tenho que observar o seguinte: professora, identifiquei que o meu texto tem que ser ali dissertativo, mas qual é o gênero textual? Porque a depender do gênero textual, a linguagem utilizada, a pessoa do discurso, a forma como as palavras estão dispostas, elas vão se modificar. Então, eu preciso saber qual é o gênero textual, qual é a tipologia textual específica daquele gênero, tá? Então, o gênero é a função social do texto, né? E a tipologia é a estrutura que o meu texto vai seguir. De forma mais simples possível, é isso. Então, eu preciso observar essas características, tá bom? E aí, falando nisso, olha só o que eu trouxe de atividade pra gente. Vocês, com certeza, já vão pensar aí futuramente na preparação do Enem, tá certo? Então, nessa preparação do Enem, eu preparei... preparei. Eu trouxe uma atividade para vocês que vai ajudá-los nesse processo de construção e estruturação textual, já que nós estamos falando de produção de texto. Então, vamos lá. Eu tenho aí, eu trouxe como exemplo para vocês a proposta de redação do Enem de 2024. Então, lá no Enem de 2024 aparece essa página aqui completa direitinho, mas o que nos interessa aqui é a nossa proposta de redação para que a gente consiga construir a nossa, fazer a nossa atividade, né, solicitada, tá? Então, qual é a proposta que eu tenho? A partir da leitura dos textos motivadores, que textos motivadores, professora? Esses textos aqui, ó, que aparecem aí para vocês,
e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo, portanto, eu já tenho um gênero textual em modalidade da escrita formal, então eu já sei que esse meu texto ele tem que ser escrito usando o nível formal da língua portuguesa, sobre o tema Desafios para a valorização da herança africana no Brasil, apresentando proposta de intervenção aqui que respeite os direitos humanos. Então, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Observa aqui que ao fazer essa produção textual, eu levo em consideração essa proposta. Então, essa proposta ela é completinha. Então, eu tenho o gênero textual, é uma redação do Enem, qual é o gênero, né? Dissertativo argumentativo. Então, eu sei que eu tenho ali a tipologia argumentativa, que eu vou expor meu ponto de vista, obviamente, mas que vai prevalecer a argumentação. Ah, mas que nível de linguagem eu vou usar? Eu vou usar o nível formal da língua portuguesa. Então, meu texto precisa ter coerência, precisa ser coeso, eu preciso ter começo, meio e fim, e essas partes do meu texto, elas precisam estar interligadas de forma lógica, de forma clara, tá certo? Então, não é um texto narrativo, não é um texto literário, e, portanto, eu não preciso usar aqui muitas metáforas, muita linguagem conotativa, já que o meu objetivo é a clareza, tá? Então, vamos lá ao nosso comando da questão. Diz assim: após fazer a leitura da proposta de redação, elabore um planejamento aí de como seria, tá, pessoal? A sua redação levando em consideração a estrutura exigida para esse tipo de texto. O que eu vou trazer aqui para vocês não é de forma tão específica, porque demandaria mais tempo, mas para mostrar para vocês como é essa elaboração desse planejamento. Então, nós vamos construir juntos. Vamos lá. A gente vai partir da perspectiva que a minha redação, ela tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, na minha introdução, então vou escrever aqui. Na minha introdução, o que eu tenho que ter? Então, essa é uma estrutura básica, tá, pessoal? Eu tenho que ter a minha tese, e aí eu tenho que citar os argumentos. Eu tenho a minha tese, aí eu tenho o argumento. Argumento, geralmente... Agora, volta aqui, que essa é a dica de uma estrutura básica, tá? Existem outras dicas de estrutura de redação, mas não significa que vocês, né? Vocês podem pesquisar outras. Essa é a mais básica, é a mais simples e mais fácil de construir. Então, na minha introdução, o que eu tenho quando eu vou planejar o meu texto? Eu tenho que ter a minha tese. O que é a minha tese? É o meu ponto de vista, o meu posicionamento acerca da minha temática. Em seguida, eu tenho que citar os meus argumentos. Normalmente, o ideal é que você use 2 argumentos. Então, observa aí. Eu já coloquei aqui a minha tese, eu defini qual é a minha tese. Aí, eu vou citar os meus argumentos. Argumento 1, argumento 2. Citei o meu argumento 2, eu posso usar aqui um repertório. O que é o repertório, pessoal? Então, repertório nada mais é do que o conhecimento de outras áreas. Por exemplo, eu posso apresentar aqui na minha introdução um conhecimento histórico, um dado estatístico, um argumento de autoridade. Então, é importante que na minha introdução eu já tenha esse repertório. Então, eu vou ler ali os textos motivadores, eu vou ler ali sobre a temática e eu vou escolher o repertório mais adequado ali para aquele meu planejamento textual. Então, feito isso, eu vou para o desenvolvimento. Como é que vai ser o meu desenvolvimento? Olha só. No meu desenvolvimento, então eu já defini a introdução, agora eu vou para o desenvolvimento. No meu desenvolvimento, eu tenho que defender os meus argumentos. Então, aqui eu vou falar do meu argumento 1 e do meu argumento 2 de forma detalhada. Então, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu falo aqui
é do meu argumento 1, tá? Já no meu segundo parágrafo de desenvolvimento, eu falo do meu argumento 2. Isso faz com que eu tenha uma sequência lógica, observem comigo. Eu tenho aqui uma sequência lógica, eu defini lá o meu ponto de vista, citei os meus argumentos em defesa do meu ponto de vista. No meu primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu detalho ali aquele meu primeiro argumento. Como professora, eu posso usar outros repertórios aqui, repertórios ali de dados, de posicionamentos, eu posso trazer um filósofo, eu posso trazer conhecimentos aí de diversas áreas, eu posso trazer literatura, professora, eu posso citar ali uma obra literária? Pode, é essa a ideia para que você dê mais embasamento. E isso exige de você que você planeje. Então, eu usei um argumento histórico. Qual será o mais importante para este determinado momento, para esse argumento aqui? Uma questão de literatura? Então, de acordo com o seu argumento, você vai fazer dessa forma. E assim se dará também no seu segundo parágrafo aí de desenvolvimento. Então, observa que eu tenho um parágrafo de introdução e 2 de desenvolvimento. E, por último, eu tenho um parágrafo de conclusão. O meu último parágrafo de conclusão, o que eu vou fazer? Eu vou fechar minha ideia aqui, mas eu vou trazer uma proposta de intervenção, tá? Como é que vai ser essa proposta de intervenção? Professora, no que consiste essa proposta de intervenção? Eu tenho um problema, não tenho? Tenho. Se não fosse um problema, não seria uma temática de uma redação do Enem. Perfeito. Qual é a solução para esse problema, levando em consideração o meu ponto de vista, os meus argumentos apresentados aí durante o meu planejamento textual? Então, vou pensar em uma solução para esse problema. E eu devo pensar, para além disso, nesse planejamento, que essa minha solução para esse problema não pode jamais ferir os direitos humanos. Então, essa é a estrutura básica da redação, tá? Então, observa que nesse planejamento que eu trouxe para vocês, devo salientar que é apenas uma das estruturas utilizadas para a construção da redação do Enem, tá certo, pessoal? Eu tenho um texto em que eu tenho começo, meio e fim. E eu preciso, ao me debruçar na escrita, levar em consideração esse planejamento, tá certo? Para manter a coerência e a coesão textual e ter uma nota de fato ali que abarque o que eu preciso, o que eu espero, tá certo, pessoal? Então, essas são as nossas considerações finais acerca da produção de texto, que é um processo que é desafiador no início, que leva em consideração a prática. Eu preciso de prática e atenção aos detalhes. Então, você pode melhorar essa habilidade dessa maneira. Então, é necessário seguir as etapas de planejamento, escrita e revisão. Afinal, a leitura e a prática constante são fundamentais para desenvolver essa habilidade. Essas aqui são as nossas referências. Foi uma aula rápida e eu acho que já deu para você chegar aí numa ideia de como produzir e de por que é importante planejar, viu? Eu vou produzir um texto, eu preciso pensar nesses aspectos. É por isso que escrever não é fácil, não é uma habilidade fácil de desenvolver. Portanto, pense nisso na sua próxima produção. Nós ficamos por aqui, eu te vejo numa próxima. Tchau!